Nessa videoaula, iremos dar continuidade ao entendimento sobre as turbinas eólicas. Importante termos em mente os conceitos que nós vimos na última videoaula. O principal deles é a questão do coeficiente de potência. Lembrem-se que o coeficiente de potência, ele altera-se com a operação da turbina. Esse coeficiente de potência, que nada mais é do que a eficiência da turbina, ele depende da velocidade de vento, da rotação da turbina em si e do ângulo de passo. Lembrando que o ângulo de passo é o ângulo que a pá forma em relação ao vento. E esse ângulo pode ser um ângulo variável, normalmente em turbinas eólicas comerciais. Geralmente, a velocidade de vento e a rotação, elas são combinadas em uma única variável chamada relação de velocidades, em que a relação de velocidades é a velocidade rotacional vezes o raio dividido pela velocidade do vento, ou seja, é a razão entre a velocidade linear na ponta da pá e a velocidade do vento incidente. Perfeito? Bem, aqui nós temos um gráfico representativo da variação do CP, né, ou seja, do rendimento, da eficiência da turbina. Né? Quando eu falo eficiência da turbina, eu estou querendo dizer o quê? A eficiência da conversão da energia eólica, da energia contida no vento, em uma energia mecânica rotacional no eixo da turbina, certo? A gente já viu que esse CP ele tem um limite teórico máximo, que é o coeficiente de Betz, mas esse CP vai variar com as condições operativas dessa turbina e as questões construtivas dessa turbina. Então, nesse gráfico aqui nós temos um exemplo do CP variando com a relação de velocidades e com o ângulo de passo. Podemos notar que para um beta igual a zero, ou seja, o menor ângulo de passo possível para essa turbina aqui, a gente tem esta curva aqui de CP. E aqui teríamos no pico o CP máximo da turbina. O que significa isso? O ponto em que a turbina operaria com a máxima eficiência. Vocês observam que se a relação de velocidades cai, o CP cai. Se a relação de velocidades aumenta muito, ela também aumenta. Então existe um ponto aqui ótimo de velocidade rotacional de acordo com o vento incidente que vai levar a turbina a operar no CP máximo. Perfeito? Se o ângulo de passo aumenta, ou seja, se a gente vai variando o ângulo de passo, o ângulo que as pás formam em relação ao vento incidente, vocês podem observar que esse CP máximo ele vai decaindo, ok? Então, é claramente observado que quanto maior o ângulo de passo, menor a eficiência da turbina. Além de mexer nessa eficiência, a relação de velocidades também é mudada, né? Para se atingir o máximo para cada ângulo de passo. Perfeito? Então, o que eu quero demonstrar claramente com esse gráfico aqui, que vocês têm que ter em mente, é que a eficiência varia com a relação de velocidades, ou seja, com a velocidade de vento incidente e a rotação do rotor, e ela depende do ângulo de passo. Quanto maior o ângulo de passo, menor vai ser a eficiência da turbina. Claramente, na maioria dos casos, nós vamos querer operar a turbina com um CP máximo, mas nem sempre isso é verdade
E, portanto, nessa aula nós vamos tentar entender essas características operativas da turbina. Ainda relembrando a aula da semana passada, né, a última videoaula, nós temos que a potência mecânica produzida pela turbina, convertida pela turbina, ela vai ser um meio da densidade do ar. A densidade do ar, normalmente, ela vai variar com a temperatura, com a pressão, mas normalmente, por uma localidade, vamos considerar como uma constante. O πr ao quadrado, ou seja, a área varrida pelas pás da turbina. O Cp, que acabamos de comentar, que depende do lambda e do beta, vezes a velocidade do vento ao cubo. Então, se nós pegarmos uma curvinha de Cp aqui para um beta constante e substituirmos na equação de potência, nós podemos traçar as curvas de potência em função da velocidade de vento. Então aqui a gente tem uma turbina, um exemplo de turbina, que é uma turbina de 4 megawatts, quando eu tenho um vento de 11 metros por segundo. Então, nesse ponto de máxima eficiência, a turbina vai atingir a sua potência mecânica nominal, no caso aqui, 4 megawatts. Observe que esse gráfico é considerando um beta constante. Então, o que a gente está variando aqui é a velocidade de vento. Para um vento de 11 metros por segundo, a gente tem essa característica aqui violeta. Se eu diminuo a velocidade de vento, a potência extraída do vento também vai diminuir. Né? Diminui-se cubicamente. Mesmo assim, para uma velocidade de 9 metros por segundo, a gente também vai ter aqui um ponto de Cp máximo. Né? Sempre seria esse ponto aqui, Sx, nessa curva anterior, já que a gente está considerando um ângulo de passo constante. Né? Daí, né, para cada velocidade de vento, nós temos um ponto de máxima eficiência. Está ligado aqui por essa curva em amarelo, que é a curva em que a turbina está operando com o Cp máximo. Perfeito? Para essa operação com Cp máximo, vocês observam que para cada velocidade de vento, existe uma velocidade rotacional que vai levar essa turbina a operar com o Cp máximo. Então, para o vento de 11 metros por segundo, no exemplo aqui, a gente tem aqui uma rotação de em torno de 16 RPM para a máxima eficiência. Para o 9 metros por segundo, a gente teria uma velocidade operacional aqui por volta de 14 RPM e por aí vai. Né? Na verdade, essa rotação para levar ao Cp máximo, ela é proporcional com o cubo da velocidade de vento e o cubo da velocidade rotacional da turbina. Um ponto muito importante para nós entendermos é que esses pontos de velocidade não é algo que acontece naturalmente. Não é ter um vento mais alto que a turbina vai simplesmente operar com velocidade mais alta. Isso é uma característica operacional da turbina e, assim sendo, é necessário sistemas para levar a turbina a operar no Cp máximo, o que significa realmente uma maior eficiência, uma maior produção de energia, que é sempre o que desejamos. Então vamos entender basicamente a operação da turbina eólica. A turbina eólica, ela sempre vai começar a operar acima de uma velocidade que a gente chama de velocidade de
cut-in. Ou seja, é a mínima velocidade em que a turbina pode ainda produzir energia elétrica, certo? Abaixo da velocidade de cut-in, normalmente a energia produzida vai ser tão baixa que as perdas vão estar suplantadas, né? Então não vale a pena operar a turbina abaixo dessa velocidade de cut-in. Né? Então, quando o vento atinge uma velocidade de cut-in, né, ou seja, seja maior do que essa velocidade mínima, a turbina vai partir, ela vai começar a operar. Na partida, é conveniente fazer com que a turbina opere com altos ângulos de passo. Ora, professor, mas se a gente voltar aqui na curvinha de CP, quanto maior é o ângulo de passo, menor é a eficiência. Por que que então na partida a gente quer trabalhar com altos ângulos de passo? Vocês observam por essa curva aqui que para o vento de 1 grau aqui, por exemplo, desculpa, para o ângulo de passo de 1 grau, a relação de velocidades em que eu tenho uma eficiência diferente de zero, ela vai ser aqui por volta de 2,5, 3 PU. Né? A relação de velocidades é uma relação adimensional. Mas observe que para um ângulo de 17 graus, esse CP já começa a ser diferente de zero, já em uma relação de velocidades muito baixa. O que significa isso? Significa o seguinte: se eu tentar partir a turbina com um ângulo de 1 grau, a turbina vai demorar muito para acelerar até atingir essa velocidade em que eu tenho um coeficiente de potência diferente de zero. Na verdade, só quando eu tiver o coeficiente de potência diferente de zero é que eu vou ter conversão de energia e que, consequentemente, a turbina vai, vai acelerar. Então, mesmo que eu tenha uma menor eficiência com um ângulo maior, eu vou ter um CP que vai variar com uma relação de velocidades muito mais baixa. Então, assim, é interessante na partida eu operar com um ângulo de passo mais alto para que eu maximize a conversão de energia já em velocidades rotacionais baixas e assim fazendo com que a turbina acelere mais rápido. No final das contas, operar com um alto ângulo de passo é maximizar o torque de partida, né, o conjugado de partida. Ou seja, vai fazer com que a turbina ela acelere mais rápido. Se ela acelerar mais rápido, eu vou ter uma conversão de energia que vai acontecer muito mais rapidamente. Então aí nós temos a primeira vantagem de se ter uma operação com ângulo de passo variável. Inicialmente, quando a turbina vai partir, deseja-se ter um ângulo de passo mais alto para que a turbina acelere mais rapidamente. Ora, mas observe o seguinte: se eu parto aqui, por exemplo, com um ângulo de 17 graus, em um certo momento eu vou chegar aqui no CP máximo para aquele ângulo de 17 graus, que está aqui, sei lá, 11% de eficiência, sendo que o melhor ponto de eficiência ele está lá próximo de 50%.
Então, claramente, a gente não é desejável operar o tempo todo com esse ângulo de passo mais alto. É necessário, posteriormente, diminuir o ângulo de passo para voltar, para colocar a turbina naquele ponto de máxima eficiência. Então, aqui nós temos a operação normal da turbina entre o vento de Cutting e o vento nominal. Como a gente já viu, o vento de Cutting é aquele mínimo possível, e o vento nominal, como a gente já explicou anteriormente, é o vento que leva a turbina a operar na potência nominal. Voltando aqui à curva de potência de exemplo, né, essa turbina aqui de 4 megawatts, o vento nominal de 11 metros por segundo leva a turbina a operar no 11 megawatts. Esta é a faixa de operação básica da turbina, entre o vento mínimo e o vento nominal. Nesse ponto, é importante maximizar a potência extraída dos ventos, né, porque eu vou ter, na verdade, que extrair, eu desejo extrair o máximo de energia possível, gerar o máximo de energia possível, certo? E como a gente já viu, isso aí leva a o desejo de operar com baixos valores de beta, o menor possível, né? Nesse caso aqui do exemplo, 1 grau levaria a turbina a seu ponto de melhor eficiência. Entre a velocidade de Cutting e a velocidade nominal, deseja-se operar com o menor beta possível, né? Lembre-se que aumentar o beta é só quando vai ocorrer uma partida, né? A turbina está parada e ela vai começar a gerar energia. Passado esse ponto de partida, eu quero operar com baixos valores de beta para maximizar a potência extraída do vento. Logo, essa operação com CP máximo significa uma operação com um lambda constante. Esse lambda constante é o que a gente chama lambda ótimo. O lambda ótimo vai acontecer numa velocidade ótima que vai variar com uma velocidade de vento, né? Então, lambda ótimo é a velocidade rotacional ótima vezes o raio dividido pela velocidade de vento. Ora, se eu quero ter um lambda ótimo, uma velocidade rotacional ótima, eu vou ter um lambda ótimo dividido pelo raio vezes a velocidade de vento. Para um beta constante, né, eu estou operando com baixos valores de beta, eu vou ter um lambda ótimo constante. Voltando à nossa curvinha aqui, esse lambda ótimo constante para um beta constante. Ele é um valor único para cada turbina, certo? Ou seja, esse lambda ótimo sobre o raio obviamente é constante, então vai ser um valor constante. Ou seja, se o vento varia, o lambda ótimo vai variar. Se ele aumentar a velocidade, eu preciso aumentar a velocidade rotacional para manter o lambda ótimo constante e, consequentemente, operar com o CP máximo. Mais uma vez, voltando às nossas curvas de exemplo aqui, é o que a gente mostrou anteriormente. Para atingir os pontos de pico aqui para cada velocidade de vento,
eu preciso variar a velocidade rotacional da turbina. Então, que fique claro para vocês que para ter uma operação o mais eficiente possível da turbina na faixa entre o vento mínimo e o vento nominal, é necessário variar a velocidade rotacional proporcionalmente à velocidade do vento. Se o vento aumenta, a velocidade precisa aumentar e vice-versa. Ok? Isso necessita um sistema de controle de velocidade da turbina. Como eu já comentei, isso não é passivo, é um sistema ativo, o qual a gente vai entender ao longo do nosso curso. Perfeito? Bem, operando-se com esse CP máximo, com beta mínimo possível, a potência mecânica vai ser proporcional ao cubo da rotação. É exatamente essa curva amarela que nós temos aqui. Perfeito? De modo a ter a máxima eficiência, a maior quantidade de energia gerada para a dada velocidade de vento incidente sobre a turbina. No entanto, é impossível operar a turbina o tempo todo variando a potência com o cubo da velocidade de vento. Certo? Para o nosso exemplo, a potência nominal de 4 megawatts é a potência nominal da turbina que vai se estabelecer no vento nominal. Estou insistindo muito nisso em vocês porque é importante a gente ter esse entendimento. Ora, mas o que é que no final das contas limita a turbina a os 4 megawatts? Certo? Por quê? Eu posso ter, por exemplo, o vento é uma variável estocástica. Eu posso ter um vento aqui de 12 metros por segundo, que levaria a turbina a operar acima da potência nominal. No entanto, o gerador, ele limita a potência da turbina, certo? Se eu falo que a minha turbina é uma turbina de 4 megawatts, na verdade, esta potência ela está sendo imposta pelo gerador. Se o gerador é de 4 megawatts, no exemplo, eu não vou poder gerar mais, não vou poder gerar 5 megawatts, porque senão o gerador vai queimar. É um limite elétrico, certo? Então, sendo assim, a potência da turbina, de extração de energia da turbina, vai estar limitada pelo gerador na potência nominal no vento nominal. No entanto, é impossível controlar o vento que está incidente na turbina. Em um certo momento, eu vou ter um vento de 12, 13, 14, 20 metros por segundo. Ora, se eu ficar operando o tempo todo no CP máximo, o que vai acontecer é que se eu tenho um vento maior do que o vento nominal, o gerador iria estragar. Assim sendo, é importante limitar a potência extraída para ventos maiores do que o vento nominal. Como limitar essa potência? Ora, reduzindo o CP. Se eu reduzo o CP, lembrando, a nossa equação de potência depende do CP, se eu estou aumentando a velocidade do vento, se eu diminuir o CP, eu posso limitar esta potência. Então, o objetivo de operar com CP reduzido é limitar a potência gerada ao máximo admissível pelo gerador e demais equipamentos de conversão, a parte elétrica no
final das contas. Ora, mas como operar com CP reduzido? Basicamente, variando o ângulo de passo. Então, vem a segunda função de variar do ângulo de passo, né? Eu fazer uma redução do CP para operar em velocidades de vento maior do que a nominal. Perfeito? É o que a gente chama aqui do controle aerodinâmico. O controle aerodinâmico tem como função limitar a potência gerada a partir da velocidade nominal. A gente está tratando aqui do controle do ângulo de passo. Ou seja, a gente está vendo aqui nessa figurinha que o ângulo das pás ele varia em relação ao ângulo, ao vento incidente. Então, é um controle ativo devido ao vento incidente. Na maioria das turbinas comerciais, principalmente as de grande porte, vai ser obrigatório, né? Quase sempre se tem esse controle do ângulo de passo. Seja para ajudar na partida, como a gente já mostrou, seja para limitar a potência gerada. Mas esse não é o único controle aerodinâmico possível. Existe também o chamado controle por stall. De fato, não é um controle porque ele age passivamente. O perfil aerodinâmico da pá, ela faz com que haja uma perda da força de sustentação quando aumenta-se a velocidade de vento. Certo? Isso aqui é algo que acontece passivamente. A pá não varia a sua posição em relação ao vento. É simplesmente a construção dessa pá que faz com que, quando ela está submetida a velocidades de vento muito altas, ela perca força de sustentação e, consequentemente, acaba reduzindo o CP. Esse sistema não é eficiente, porque não é um controle efetivamente, né? E é normalmente utilizadas em turbinas de pequeno porte por questões de economia. Né? Em um sistema de pequeno porte, o custo é muito importante. Se eu tenho sistemas móveis, eu vou aumentar o custo do sistema. E, na intenção de ter um sistema o mais barato possível, normalmente as turbinas de pequeno porte vão implementar um controle por stall. Mais uma vez, é chamado controle por stall, mas de fato não é efetivamente um controle, é algo que acontece passivamente. Observe o que acontece aqui quando a gente tem um stall. Então, aqui à esquerda, a gente tem uma curva de potência característica da turbina em relação à velocidade de vento. A partir até um vento mínimo, que eu te chamei aqui de vento de conexão, que na verdade é o que a gente já viu, o vento de cut-in, a potência é zero. A partir daí, a turbina começa a gerar. Então, ela vai gerando, aumentando a sua potência até próximo da velocidade nominal. Só que o sistema de stall é um sistema passivo. É impossível, de fato, garantir que naquela dada velocidade de vento a turbina vai começar a perder força de sustentação. Então, isso aqui é meio aproximado. A turbina ela vai operar próxima da velocidade da potência nominal para uma velocidade de vento nominal e acima desse valor. Certo? Aqui à direita, a gente tem uma turbina da Enersud, que é uma empresa brasileira que produz turbinas de pequeno porte. Né? Essa turbina aqui é uma turbina de 24 volts, utilizada para operações isoladas. Observe aqui que
a partir mais ou menos de um vento de 4 metros por segundo, essa turbina começa a gerar potência, e a máxima potência que ela gera é em torno aqui de 400 watts. Quando a velocidade de vento aumenta muito, acima aqui de uns 14 metros por segundo, a potência despenca. Né? Por quê? Ele não tem um controle das pás propriamente dito, é simplesmente a característica aerodinâmica da pá que faz com que a potência caia quando o vento aumenta muito. Né? Então, é o stall que vai proteger o gerador. Mas, de fato, nas turbinas que nós estamos mais interessados, nas turbinas comerciais, na turbina de multi-megawatts, nós vamos ter um controle ativo do ângulo das pás. Existem sistemas elétricos ou sistemas hidráulicos que vão fazer com que essas pás variem o seu ângulo. Observem nessa figura aqui que eu tenho motores, né? Cada pá tem um motor que é ligado aqui a um sistema de engrenagens que vai fazer com que a turbina gire, aumentando ou diminuindo o ângulo de passo. Aqui é a nacelle da turbina, aqui onde eu vou ter aqui um motorzinho para cada pá, apesar de que as pás elas vão andar em conjunto, elas vão variar o ângulo em conjunto. Não se usa um ângulo de passo diferente para cada pá. Né? Uma vai variar, todas vão variar. E esse, como é um controle ativo, certo? É um controle mais preciso. Assim que a turbina se aproxima da velocidade de vento nominal, a potência vai ser limitada à potência nominal. Então, esse sistema é ativo. Né? Existe um sistema de controle, vai ocorrer uma medição da velocidade de vento e, quando essa velocidade de vento for maior do que o nominal, de fato, vai entrar limitando a potência. Então, vamos resumir a operação de uma turbina munida de um controle de passo. Existem 4 condições em que essa turbina pode operar. Em uma região 1, nós temos um vento abaixo da velocidade de cut-in. Significa um vento que não é suficiente para gerar energia na turbina. Então, nessa condição, nessa região 1 aqui, a turbina vai normalmente se manter parada. Acima da velocidade de cut-in, a turbina começa a gerar energia, gerar potência, certo? Bem, nesse gráfico aqui não está representada a questão da partida da turbina, né? Nós vimos que, preferencialmente, para partir mais rápido a turbina, o beta ele vai ser aumentando-se assim o torque de partida. No entanto, como essas curvas aqui são curvas estáticas, ou seja, curvas que mostram apenas as regiões de operação, nós temos que, entre o vento de cut-in e o vento nominal, opera-se com o menor ângulo de passo possível, de forma a ter uma maximização da potência, né? Ou seja, da eficiência da turbina. E aí a gente vê que a potência varia com o cubo da velocidade de vento. A potência é um reflexo do torque da turbina aqui, que não é muito de interesse para a gente não, mas é interessante, é importante nós notarmos que para essa operação com CP máximo, significa uma variação da velocidade
rotacional proporcional à velocidade de vento. Então, a gente vê uma reta aqui, basicamente. Quanto maior a velocidade de vento, ativamente o sistema vai ser controlado para ter uma velocidade rotacional proporcional. Então, a turbina, até a velocidade de vento nominal, ela varia a potência cubicamente com a velocidade de vento. Atingiu-se o ponto de potência nominal, devido à limitação do gerador, vai entrar a região 3, que é a região de limitação de potência. Nesta região 2, nós temos o controle para maximização de potência. Então, de fato, é o controle de otimização de geração. Nesta região 3, a gente entra no controle de limitação de potência, que é feito através do aumento do ângulo de passo. Quanto maior a velocidade de vento, maior vai ser o ângulo de passo, cujo objetivo é diminuir o CP. Isso aqui não é proporcional, né, mas existe um controle ativo que vai impor um ângulo de passo que vai limitar a potência em seu valor nominal. Então, nós temos aqui uma região de limitação de potência. Na região de limitação de potência, a velocidade rotacional da turbina também vai se estabilizar. Então, observe que a velocidade ela vai ficar constante, a velocidade rotacional vai ficar constante com a velocidade de vento, e o que vai variar é o ângulo de passo para diminuir o CP. Região 1, a turbina está desligada, não gera. Região 2, controle para maximização de potência, com um ângulo de passo o menor possível e velocidade rotacional variando proporcionalmente à velocidade de vento. Região 3, velocidade rotacional constante, variação do ângulo de passo para limitar a potência através da redução do CP. Só que essa variação do ângulo de passo também tem um limite, certo? Então, existe um limite aqui que é chamado de vento de cut-out, que é o máximo vento em que essa turbina vai operar, certo? Acima do vento de cut-out, a turbina vai ser desligada por questões de segurança. Então, imaginem que vai acontecer uma ventania, um furacão vai passar por essa turbina. Então, uma questão de limitação mecânica do sistema, evitar que as pás estejam submetidas a estresses mecânicos muito altos, né? O sistema possa sofrer desnecessariamente, normalmente acima de um vento de cut-out, que é o vento máximo de operação, a turbina vai ser completamente desligada e vão acionar freios mecânicos para garantir que essa turbina vai estar parada, não vai estar sendo estressada pelo vento incidente. Essas são curvas típicas, né? Curvas idealizadas de uma turbina eólica multimegawatt. Na prática, existem pequenas variações. Então, vamos analisar aqui as curvas características de algumas turbinas comerciais.
Essa primeira aqui é uma turbina da Suzlon, que é um fabricante indiano, que a gente tem em alguns parques aqui no Brasil, né? Canoa Quebrada, Choró, Taíba. E a gente vê que é uma turbina de 2 megawatts. Primeiro ponto a ser observado. Observe aqui que é uma curva de potência em relação à velocidade de vento. O mínimo vento, ou seja, o vento de Cutting, é 4 metros por segundo, certo? Aqui, a potência, o vento nominal, é um vento de 13 metros por segundo, onde se estabelece a potência nominal aqui, que depois vai ser mantida, ok? Observe que a potência nominal, ela é um pouquinho acima de 2 megawatts. Por quê? Porque a gente está falando, quando a gente fala potência da turbina, de fato a gente está falando da potência gerada na saída do gerador, certo? Então, além da eficiência da turbina, eu tenho a eficiência do gerador. Então, aqui é mostrada a curva de potência, que é um pouco maior que 2, a curva de potência da turbina, né, que é um pouco maior do que o 2 megawatts, para na saída do gerador ter-se efetivamente 2 megawatts, certo? Mas fica claro aqui que acima da velocidade nominal, a potência é mantida nesses 2 megawatts, certo? Um ponto que a gente pode observar é o seguinte: a inclinação dessa curva de potência aqui entre o vento de Cutting e o vento nominal, ela não é tão abrupta, né? Ela não é uma curva cúbica, assim como a gente viu aqui nessa curva idealizada. Por que que isso acontece? Isso acontece, de fato, pelo seguinte: como a gente já viu, a potência é proporcional com a velocidade do vento ao fundo. Então, imagine o seguinte: imagine que está incidindo sobre essa turbina um vento de 10 metros por segundo, ela está operando aqui nessa potência, e acontece uma rajada de vento. É normal acontecer o vento variar muito rapidamente. E ele vai variar de 10, 11 metros por segundo lá para 15 metros por segundo. Muito rapidamente. Significaria que imediatamente a velocidade, a potência da turbina, ela vai aumentar muito abruptamente, o que poderia gerar um certo problema para o gerador, né? Ultrapassar os limites de geração elétrica, certo? Então, na prática, a curva de potência, ela já vai sendo suavizada mesmo antes de começar, de chegar na potência nominal, né? De chegar no vento nominal. Exatamente, vocês percebem aqui que essa curva ela tem uma certa aplanada aqui quando ela vai chegando perto do vento nominal. Exatamente por questões de segurança. Isso dá para a gente perceber nessas curvas de turbina aqui de outro fabricante, né, que é a Enercon. A gente tem aqui as curvas características de duas turbinas aqui. Observe que essas turbinas, eu tenho duas curvas aqui, a curva de potência e a curva do CP, certo? Então, vocês observam aqui, acima do vento de Cutting, a potência vai aumentando com a velocidade de vento, só que próximo da potência nominal, a curva ela começa a ter uma reduzida aqui, né, na inclinação. O CP ele começa a cair mesmo antes da potência nominal. Por que isso acontece? Na verdade, o ângulo de passo ele começa a agir mesmo antes da potência nominal pelas questões de segurança.
Então, mesmo nessa curva, nessa turbina aqui da direita, observe que o CP ele cai bem antes de chegar na potência nominal, porque o ângulo de passo ele vai atuar antes. Nessas curvas aqui, a gente pode perceber também que próximo do vento de Cutting, o CP é mais baixo do que o CP máximo possível, exatamente por aquela questão de, com velocidade de vento mais baixo, o CP, o ângulo de passo também trabalha em valores maiores para favorecer a partida da turbina. Só em uma determinada faixazinha de potência aqui é que, de fato, a turbina operará no CP máximo. Então, por questões de segurança, questões operacionais, as turbinas elas são um pouco diferentes dessa característica idealizada que a gente viu anteriormente. A gente apresenta essa característica idealizada aqui exatamente porque dá para a gente ver plenamente o que acontece, né, numa turbina, o que seria necessário para uma turbina operar com a melhor eficiência possível. Temos aqui outras curvas de potência. Aqui é um outro fabricante, a INPSA. Também, todos esses aqui exemplos de turbinas de parques eólicos brasileiros. Aqui a gente tem a curva de 3 turbinas. A turbina IWP 70, 83 e 93. Nesse fabricante aqui, na verdade, na maioria dos fabricantes, tem-se um código aqui que é relacionado ao diâmetro das pás. Então, essa verdinha aqui é uma turbina de 70 metros de diâmetro, a vermelhinha de 83 metros de diâmetro e a azul de 93 metros de diâmetro. A turbina verde, ela é uma turbina que possui uma potência nominal de 1,5 megawatt. Então, a gente vê a característica aqui de potência dela subindo até um vento aqui de 11, 12 metros por segundo, é o vento nominal. E atinge-se a potência nominal de 1 megawatt. As turbinas IW83 e 93, ambas são turbinas de 2 megawatts. Lembra? 2 megawatts é um pouquinho acima por causa da eficiência do gerador. Mas é interessante nós percebermos aqui que, apesar de serem turbinas de diâmetro diferente, a potência nominal é exatamente a mesma, 2 megawatts. Ora, o que muda, então, no final das contas? De fato, a potência da turbina eólica ela está sendo limitada pelo gerador acoplado a essa turbina. Então, tanto na turbina 93 quanto na 83, a gente tem um gerador de 2 megawatts. Perfeito? E o que vai alterar de uma para outra é o vento nominal. Observe aqui que a vermelhinha, a azulzinha, a 93, ela aumenta a potência bem mais rápido do que a vermelhinha e em um vento um pouquinho mais baixo, ela já atinge próximo dos 2 megawatts, comparado à turbina vermelha, certo? Então, de fato, a turbina azul, ela é mais interessante para regiões em que se possua um vento de maior conteúdo energético um pouco mais baixo em relação à turbina
é 83, certo? Então, a menor turbina vai ser usada em regiões com velocidades de vento maiores e, consequentemente, né, ter um vento nominal, a velocidade de vento de maior conteúdo energético com um pouquinho maior aqui, certo? Então, esta questão da escolha da turbina, né, do diâmetro da turbina, tem relação com o que a gente já viu nas aulas passadas com o vento de maior conteúdo energético. Eu posso ter, com uma mesma turbina de 2 megawatts, duas características de raio. O que vai variar em escolher uma outra é exatamente a questão do vento, né, da estatística do vento naquela determinada localidade. Por último, nós temos aqui uma turbina da GE, que é uma turbina de 2,5 megawatts, certo? No caso aqui da GE, não se mostra a potência da turbina, mas sim diretamente a energia gerada, né, a potência gerada no gerador. Isso varia normalmente com os fabricantes. Aqui, uma turbina de 2,5 megawatts, a gente consegue ver claramente também essa razão. Acima do vento de Kutkatin tem uma variação mais acentuada da potência e quando vai se aproximando do vento nominal, essa variação ela é suavizada. Bem, as turbinas, o entendimento dessas características operacionais da turbina são extremamente importante porque é o elemento principal, um elemento primário, na verdade, de conversão de energia. A turbina, por sua vez, vai estar conectada ao gerador elétrico e, assim sendo, a gente vai adentrando, a partir das próximas aulas, nos demais elementos de conversão de energia. Até mais.